Ok, sim, senhor. O que eu posso falar da minha vida pública, né? Primeiro que eu jamais esperava ser vereador um dia. Tá? Entrei no Exército com 17 anos, fiquei 15 anos lá dentro. Depois entrei para a política meio sem querer. Fiquei 28 anos dentro da Câmara e a gente sabe o que acontece. Né? Era o tempo todo uma mudança de ministérios, de bancos oficiais, de estatais, para acomodações políticas, para o chefe do executivo ter voto lá dentro. Isso chamava-se governabilidade. Tá? E eu sempre me indignei dessa forma de fazer política e resolvi, em 2014, um vídeo, tem uma passagem minha pela academia em Resende, em 2014, onde falei que seria candidato, que poderia morrer, etc. Está no YouTube esse vídeo aí, então uma coincidência. Andei pelo Brasil, estava indo muito bem, levei a facada, graças a Deus sobrevivi, nos elegemos, né? E o mais difícil, montar o ministério. Não é porque não tinha Paulo Guedes, tinha Paulo Guedes. E ele queria ser ministro, conversando com ele, obviamente, e assim como vários partidos ficavam em cima de você. Olha, se eu não der esse ministério para mim, Caixa Econômica, etc., não tem governabilidade. Tivemos a coragem de montar o ministério, alguns com participação político-partidária, como a da Tereza Cristina, que foi escolhida pela Confederação Nacional da Agricultura, né? E formamos o ministério, então, com muita pressão por parte de algumas pessoas que tinham se acostumado a viver às custas do erário. Vencemos os 2 primeiros anos, o primeiro ano foi decisivo, com a equipe do Paulo Guedes em especial, desburocratizar, desargumentar, criar a lei da liberdade econômica, aprovar algumas reformas, chamar o Ricardo Salles, ô Ricardo, não dá para ter indústria da multa no campo, tem que reduzir esse trem aí. Reduziu a 90% as multas. Depois, como é que faz com o MST? Tereza Cristina, vamos titular terras. Tá? A questão do armamento, sempre todas as ditaduras foram precedidas de campanhas desarmamentistas. A história vem e mostra isso. Vamos fazer o contrário. O chefe que tem medo do povo armado é o cara que quer dominar. Né? Fizemos o contrário. Está para anunciar nesses próximos dias aqui, já temos dados preliminares. Entramos na casa dos 20 mortos por 100 mil habitantes em 21. É uma coisa já de... Lógico, a gente quer zero, né? Mas são números mais que aceitáveis. Diferente do que tínhamos há pouco tempo aqui, várias polícias adotadas. Quem é responsável por segurança é o respectivo governador, a gente colabora apenas. Tá? E assim, muita coisa foi feita. 2020, um ano, uma incógnita para todo mundo, pandemia. Graças a Deus vencemos, demos auxílio para os mais humildes, atendemos governadores, prefeitos com recursos, programas do Paulo Guedes aqui, o Pronamp e o BEM para evitar o desemprego. Todo mundo achava que tinha caído 9%, 10%, caiu 4%. Foi um sucesso para nós. Em 21 já veio a recuperação, tá? Mas tivemos uma crise, falta d'água enorme, tivemos que aumentar o preço da energia elétrica, isso reflete na inflação. Chegou a 22, uma guerra lá fora. Antes de começar, fui lá, cara, sabe disso? Negociar fertilizante com o Putin, 3 horas de conversa. Né? Não foi samba e carnaval, né? Foi 3 horas de conversa. Tá? 2 metros de distância, 1,5 metro, sem máscara. Tudo que o Putin conversou comigo está sendo honrado. Desde a chegada dos fertilizantes, diesel e outras coisas também. E também de lá para cá, que no momento certo isso vai aparecer. Demonstrando a nossa maturidade com a política externa, que é mais importante, eu confiando nos meus ministros. Eu já vi, dentro do plenário da Câmara, o cara falar o seguinte: não, o ministro não deve satisfação para o presidente, não, deve para o tal cara que é o presidente do partido dele. Conseguimos botar um ponto final nisso, não há nenhum clima de confronto com o parlamento, não foi fácil ter os primeiros 2 anos de governo nosso, dada a descomposição do parlamento, mas passamos tudo isso. Depois veio a questão dos combustíveis, os governadores tiveram consciência do que estava acontecendo. O consórcio do Nordeste entrou contra a redução do preço do combustível, por lado de cá quase ninguém entrou, entendeu a situação.
Se a perda acumulada ultrapassar 5%, a gente entra em campo, cara, você sabe disso, está na lei isso aí. Mas foi bom para todo mundo. Paulo Guedes começou a adotar uma política de redução de impostos, como, por exemplo, reduzimos em 35% o IPI para 4 mil produtos. Zeramos muita coisa de importação, zerando alguns impostos aqui dentro. Ou seja, entendeu-se, né? Quem sou eu para falar de política de economia perto do Paulo Guedes? Mas entendeu-se que a questão quanto mais impostos chega um ponto e começa a cair a arrecadação, já tínhamos ultrapassado essa linha aqui no Brasil. E fizemos a nossa parte. Hoje está aí, o terceiro mês com inflação negativa. A Ação Brasileira de Supermercados fez uma nota anteontem, e é verdade, tivemos um supermercado lá eu acho que foi em Teresina, Piauí, se não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% nos últimos 30 dias para cá. Ao emprego aí, alguns estados, não sei como é que está Goiás, por exemplo, Santa Catarina do Paraná está no pleno emprego, na ordem de 6%, lá tem falta e precisa de mão de obra, Goiás deve estar no mesmo caminho, a gente tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso, mas há 20 anos são administrados pela esquerda. Então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado. Estamos numa situação bastante confortável, levando de conta a Europa, a América do Norte, os nossos vizinhos aqui, como a gente ouve falar sempre, é verdade, o país mais rico em petróleo do mundo, o povo vive em situação de miséria pior do que o Haiti, que é a nossa Venezuela. Olha a Argentina, há poucas décadas tinha um PIB igual ao nosso. Hoje 40% do povo está na linha da pobreza. A própria imprensa mostra, quem diria, né? O pessoal reconhece a lixões. E o que eu falei há 2 anos, nas primárias, né? Quando o Macri aqui visitou o Lula na cadeia, eu falei, se esse pessoal ganhar, vão entrar na linha da Venezuela. Já tem gente fugindo da Argentina, da Venezuela nem se fala, e nós não queremos isso para o Brasil. Se alguém tiver que sair daqui um dia, que seja aquelas pessoas que querem nos colocar na linha da Venezuela. E não nós, tem uma grande maioria. E o que acontece aqui, com a presença dos senhores aqui? Pessoas aqui do mundo artístico, né? O pessoal sertanejo, que eu tenho desde criança, eu me identifico com vocês, o programa da Beira da Tuia, é que se o Brasil for mal, todo mundo vai sofrer, não interessa em quem você votou, todo mundo vai sofrer. E nós temos, então, a oportunidade de fazer comparações do que acontece nesse país, porque todos se conhecem. Tenho falado muito, né, quando na ONU oferecia asilo aí para pais e freiras nicaragüenses, depois de mim subiu lá o prefeito da Colômbia e pediu a discriminação da cocaína, a que ponto nós chegamos. E essas pessoas todas se conhecem, essa cúpula, tanto é que eu forcei a barra ontem no debate, né? Vamos falar do seu amigo Ortega, e o cara fugiu. E nós sabemos do relacionamento das pessoas que se ajudam, e ele vem falando o tempo todo, vamos controlar a mídia, vamos valorizar o MST, ideologia de gênero, vamos voltar a emprestar para outros países do mundo todo. Ele diz, né, quando eu assumir, vai vir muita gente que está desaparecido sem Evo Morales, né? Aquela turma toda, né? É desaparecida realmente. E nós temos que entender para onde irá o Brasil se essa turma voltar à cena do crime, como o próprio vice dele diz o tempo todo. E a gente não entende como é que pode pessoas tão antagônicas há pouco tempo no passado passarem a ser homogêneas. É pelo poder ou é outra coisa incógnita que está em jogo? Então a vinda de vocês aqui, como disse o Fá Faria agora há pouco, tá, em se acreditando em pesquisa, né? Tá em parte o negócio, e a chegada de vocês, não há a menor dúvida disso aqui, em poucos dias, o que vai ser feito já está sendo divulgado. A garotada que não conheceu o período 2003, 2015, não conheceu nada, tá? Mas por influência boa por parte de vocês, vai começar a entender o que aconteceu e ver o que eles têm a perder. Eles têm a perder algo mais importante que pode existir na vida da pessoa, que chama-se liberdade. Eu sempre falo do Caiado aqui, nos vídeos de 89. Eu conheci o Caiado quase sendo linchado no Rio de Janeiro, em cima de um carro, né, candidato a presidente da República. Sempre fui fã dele, fomos bons colegas na Câmara dos Deputados.
E nós sabemos que o adversário não nosso, mas do Brasil, é quem quer nos levar na linha da nossa Venezuela. Então, a presença de vocês é importantíssima, é vital, é decisiva, e eu agradeço, admiro e os cumprimento por essa iniciativa. Não por mim, quem sou eu, meu Deus do céu, tá? Quem sou eu, tá? Mas pelo nosso Brasil, a terra prometida, um pedaço do paraíso. Não queremos nossos filhos saindo daqui, não queremos a miséria que hoje existe em países outrora expoentes no mundo da economia. Até o Paulo Guedes conhece muito bem a questão do Chile, porque ele esteve lá, bem lá atrás, montando a economia do Chile. E eu acho até que ele poderia falar alguma coisa que ele não esperava, que o Chile, tão sólido na economia, pudesse, de repente, por omissão do seu povo, embarcar no trenzinho da nossa Venezuela. Então, todos vocês, do mundo artístico, a Sula, também temos um carinho muito especial com os caminhoneiros. O Tarcísio fez muita coisa para ajudar os caminhoneiros. O problema que está faltando resolver ainda é a questão do preço do diesel. Mas nós zeramos o imposto federal do diesel, chegaram 2 navios diesel da Rússia. Vai demorar, daqui uns 5, 6 anos. Devemos refinar aqui petróleo suficiente para a nossa autossuficiência, que só não existe. Porque lá atrás o Lula começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma, enterrou 90 bilhões de reais e ainda entregou 2 refinarias da Bolívia, né, para Evo Morales. E também comprou sucata, né, de Passadina lá fora. Ou seja, era um país realmente que não tinha como dar certo, mesmo com todo esse país que nós vivemos aqui. Então, o presente de vocês é importantíssimo. Me coloco no lugar de vocês para tomar essa decisão, sei do que passa pela cabeça de vocês, e pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abençoar cada um de vocês por esse momento nosso. Muito obrigado a todos vocês. Amém. Fala, Paulo Guedes. Falar do Chile? O Bruno ligou.